Bom dia, internautas da Alta Cidade TV. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a busca pelo direito, trazer algumas informações de utilidade pública no que diz respeito ao direito do cidadão. E hoje falaremos sobre algumas matérias que entendo que sejam pertinentes ao assunto pautado. Primeiro, no que diz respeito ao mutirão previdenciário que vai ser realizado agora no mês de julho em Iporá, como advogado e como cidadão eu fico satisfeito que os processos previdenciários estão correndo. Mas ao mesmo tempo, como advogado, apenas como advogado, eu fico triste porque esses processos estão sendo feitos em mutirão por deficiência do judiciário. Ora, um judiciário prestativo, ele não deveria acumular processos para fazer todos em mutirões. Primeiro, é um atraso para o cidadão e segundo, é uma despesa a mais para o Estado. Por que um atraso para o cidadão? Se o juiz fizesse por dias 5, 6, 7 audiências previdenciárias, ele não acumularia a tal ponto de designar esses mutirões. Então é um atraso para o cidadão nesse sentido. Muitas vezes ele podia, a audiência dele estar sendo realizada 1 mês, 2 meses antes do mutirão, e com isso o fórum estaria em dia com a prestação de serviços à população. Segundo, por que despesa para com o Estado? Quem vem fazer esses mutirões são juízes de outras comarcas. Evidentemente que esses juízes de outras comarcas, o Estado está pagando a diária dele. Tem juízes, eu lamento, tem juízes que são titulares de certas comarcas, não digo aqui de Porá não, mas eu conheço de outras comarcas, que são titulares e vai uma vez por mês na comarca e o resto fica fazendo mutirões. Há interesse desse juiz de participar dessa forma do judiciário, porque ele ganha tanto o salário dele como magistrado titular e ganha as diárias do mutirão. Então o Estado está pagando. Agora, se nessas comarcas onde está tendo mutirão, o juiz titular agendasse audiências de acordo com a entrada dos processos, então ele agendasse 5, 6, até 10 audiências por dia, não haveria necessidade dos mutirões. Mas tudo bem, é uma prática agora quase que de uso e costume do judiciário aqui em Goiás de fazer esses mutirões. Então vamos ficar satisfeitos porque nesse dia pelo menos esse povo, esses mais sofridos, que são idosos, que são inválidos, que estão atrás de um benefício, eles poderão conseguir isso em juízo. Outra coisa que é triste nesses mutirões é que são impostos pelo INSS condições ridículas. Condições onde não se reconhece os honorários do advogado, embora o advogado esteja trabalhando, não reconhece direito ao pagamento de honorários. E segundo, eles pagam 60%, no máximo 70% do que é de direito da pessoa receber. Então, se não houvesse esses mutirões, evidentemente, quem fosse se aposentar recebia 100% e o advogado que está trabalhando, ele receberia os honorários dele pelo serviço que ele prestou. Os honorários nada mais é do que um fruto que ele necessita para a sobrevivência dele e da família. Assim como o magistrado precisa do salário que ele recebe todo mês, os vencimentos dele. Evidentemente que o magistrado não vai abrir mão nesses mutirões do benefício que é o salário dele. Agora, por que o advogado tem que abrir mão dos honorários? São certas coisas que eu acho que tem que ser repensado, tem que ser estudado. Vamos atender a população com a máxima celeridade possível. O judiciário tem que ser célere, mas dentro de uma celeridade que não afete direitos de outrem. É isso que eu lamento. Muitas vezes apregou-se, vai ter um mutirão e porá, ótimo, vai ter um mutirão. Mas por que vai ter um mutirão? Porque não foram feitas essas audiências quando deveriam ter sido feitas. Essa é a realidade. Em razão desse mutirão previsto para o mês de junho agora,
os clientes estão recebendo em suas casas, todo o cidadão que procurou advogado para aposentadoria, para pensão, para amparo, eles estão recebendo em suas casas a intimação para comparecer no dia tal. Vão nesse dia, levem suas testemunhas, porque nesse dia vai ser feita a avaliação, vai ser feita a audiência, vai ser feita a instrução do processo, e nesse mesmo dia o juiz já vai dar uma decisão. Então compareçam no horário agendado que consta da intimação, compareçam junto ao fórum, levem suas testemunhas, e evidentemente que vai sair essa decisão. Agora o que eu reclamo é que as datas desses mutirões poderiam já ter sido resolvidas anteriores, que são processos que já foram propostos há 3, 4, 5, até 7 meses atrás. Então se houvesse uma continuidade do ato do judiciário para com cada processo agendado, ele já teria o julgamento já realizado. Mas voltando, vão na data agendada que o oficial intimou por vocês, compareçam no fórum devidamente com as documentações pessoais e com as testemunhas suas, ok? Alguém sempre tem me consultado sobre qual o direito do idoso no que diz respeito à passagem de ônibus. Todo mundo sabe que o idoso ele tem direito a 2 assentos, na realidade, em cada viagem, em cada trajeto dos ônibus. Saiu daqui o Maia saiu daqui para Goiânia, nesse horário que foi esse ônibus, tem reserva de 2 assentos. Agora, quem é que tem direito a esses assentos? São os incapazes. Os idosos. Agora, para você ter esse direito, não basta você chegar lá e apresentar um documento pessoal seu. É necessário que você procure os agentes que fazem as carteirinhas. Aqui no caso, aqui nós temos o VaptVupt. Procura o VaptVupt para que vocês tirem a carteirinha de idoso, tirem a carteirinha de preferencial no caso de inválidos, porque se vocês não comparecerem com a carteira, o simples documento não vai adiantar. É o caso, por exemplo, você vai para Goiânia, se você quer deixar o seu carro no espaço de idoso, não adianta você botar o documento seu lá em cima dizendo que você é idoso, você vai ser multado do mesmo jeito. Você tem que ter a carteirinha de idoso e identificar no veículo, deixar no veículo a sua carteira de idoso. Então é a mesma coisa, você vai viajar daqui para Goiânia ou para um outro estado, porque esses 2 assentos são para intermunicipal e interestadual, então você precisa ter a carteirinha de idoso, a carteirinha de preferencial, para você poder valer-se desse direito seu de viagem gratuita. Sem essa carteira, evidentemente que a companhia de ônibus pode impedir a você valer-se de um eventual direito que você teria. Teria por quê? Porque se você apresentar a carteira de idoso, você tem esse direito sagrado. Se você chegar, você é uma pessoa devidamente habilitada como idosa. Por quê? Porque você tem a carteira. Chegou no guichê da companhia, a companhia nega esse direito para você, verifique se já está completo o assento. Se não estiver, você preste uma queixa. Você pode até se valer-se na hora, se vocês quiserem, de uma queixa-crime, chamar a polícia para registrar uma ocorrência e posteriormente procurar o Ministério Público para isso. Você vai ser indenizado, evidentemente que a firma, a companhia, vai responder pela uma não obediência a uma legislação. Então, só que tudo isso daí é possível desde que você se identifique como idoso. E para você se identificar como idoso, não basta apresentar documentos pessoais, tem que apresentar a carteirinha de idoso, ok, pessoal? Esses dias me perguntaram sobre a minha opinião quanto a essa festa de maio. Eu sei que vai chocar muita gente, mas eu procuro sempre ser sincero naquilo que eu falo, jamais me valer-me da mentira,
jamais falsear um entendimento meu para agradar. Eu procuro ser sincero em tudo que eu falo. Quanto a essa festa de maio, eu sou sincero. Eu suspenderia este ano essa festa. Por que eu suspenderia? H1N1 está à flor da pele aqui em Porá. Numa festa de maio, a concentração é grande de pessoas. A possibilidade de contrairmos o H1N1 nessa festa, é grande demais. Se nós pensarmos nisso, Iporá não tem condições nenhuma, assim como o Brasil não está preparado para uma epidemia de H1N1. Não está preparado para essa gripe que está matando o país. Festa, nós podemos ter o ano que vem, nós podemos ter o outro ano. Vida é uma só. Eu acho que é hora de pensarmos, ainda é tempo de pensarmos, verificar as condições reais dessa propagação dessa gripe aqui por lá, e se for o caso, tomar essa medida extrema de suspender a bem da própria população. Porque se nós tivermos uma epidemia de H1 aqui, será triste, será calamitosa. Agora, festa, minha gente, festa nós podemos fazer no ano que vem, podemos fazer qualquer hora. Vida é uma só. Então, é triste, é uma festa tradicional, eu reconheço isso daí, vai afetar muitas economias, mas eu acho que entre a economia e a saúde, primeiro a vida, depois o resto. A satisfação de uma festa está na satisfação de você ter uma saúde plena. Porque não adianta você ir para uma festa doente, é isso que eu quero dizer. Agora, segundo as pesquisas, Iporá está propensa a virar uma epidemia se descuidarmos nessas conglomerações onde vivem muitas pessoas em ambiente mais fechado. Então, eu sugeriria que se pensasse através da Secretaria de Saúde, através dos dirigentes de Iporá, através do Ministério Público, que avaliasse se realmente nós temos a possibilidade de incorrer em uma epidemia. Se tiver uma possibilidade, é melhor prevenir do que depois remediar. Então, é triste ficar sem uma festa, é triste, mas muito mais triste e mais doloroso será perder um ente da família por causa de uma epidemia que venha para Iporá. É o caso de se estudar, é o caso de quem está no meio avaliar, mas tem que ser avaliado. Não pode deixar para depois falar, mas por que eu não tomei providência? Vai chatear muita gente? Vai chatear muita gente. Mas eu acho que é melhor a verdade do que eu chegar aqui e falar, não, é maravilhoso, vamos tudo para a festa. Não, não é assim não. Eu acho que a vida tem que ser ponderada, tem que ser pensada, os atos têm que ser pensados, repensados, em prol da saúde dos cidadãos que aqui vivem. Vamos dar uma olhada nisso. Eu conclamo a essas pessoas que vivem no meio, que é a Secretaria da Saúde, que são os médicos, que é o executivo através do prefeito municipal, através da própria Câmara, que pensem antes de liberar efetivamente. Vai haver prejuízos? Vai, mas o prejuízo maior do que uma perda de vida não tem. Eu acho que o maior prejuízo é uma vida indo embora, certo? Então eu conclamo aí o Ministério Público e demais a tomarem alguma atitude. Vamos fazer consciente, vai, então não tem esse problema. Achou que não tem, não tem. Mas se tiver um resquício de possibilidade, vamos ficar nesse resquício e vamos suspender. Nós já sabemos aqui que Porá, nós já tivemos um caso de falecimento por essa gripe. Nós temos mais 17 sob análise, mais 17 pessoas sob análise se é portador ou não do H1N1. E as pessoas que vêm de fora, esses vendedores, aqueles outros que vêm de outras cidades para cá, evidentemente que entre eles pode ter alguém que esteja portando. E daí nossa população, e nossos filhos, e nossos parentes, como vão ficar? Deixar uma epidemia aqui por causa de uma festa? Eu acho que tem que ser ponderado. É difícil, eu sei que é um ato extremo, mas muitas vezes só o ato extremo é que resolve nesse país. Se for o caso, vamos tomar esse ato extremo, suspender este ano, para que o ano que vem a gente possa estar todo mundo lá, e não só metade da população, porque a outra metade sofreu H1N1. Então, o Ministério Público ele está em defesa da sociedade, do social.
Se o Ministério Público sentir que realmente há um perigo iminente, ele deve tomar atitude. Não é que ele pode, não, ele deve tomar uma atitude. Agora, cabe a ele avaliar, através das pessoas competentes, pessoas conhecedoras do assunto, se é o ponto de tomar uma atitude desse sentido. Eu acho que vocês, inclusive, deveriam procurar, vocês da imprensa, procurar o Ministério Público, para a avaliação dessa manifestação, no sentido de seja suspensa essa festa, em razão do que já ocorreu, do que pode ocorrer e do que está ocorrendo. Está ocorrendo o quê? Nós temos 17 pessoas sob suspeita. Agora, uma concentração é grande demais, vocês sabem disso. Para a transmissão desse vírus, a coisa mais fácil é uma concentração. Então eu acho que as pessoas que lidam nesse meio devem pensar, olhar, avaliar e verificar as consequências da não realização da festa e a consequência de uma eventual epidemia, caso nós venhamos a ter aqui por lá. No que diz respeito à Previdência, o que o governo está pretendendo, a alteração da data limite para a aposentadoria, eu vou ser sincero, se eu fosse uma pessoa falsa, vamos dizer assim, que só visasse lucros, evidentemente que eu ia falar para vocês, não, eu sou contra, por quê? Porque eu só vou conseguir aposentar a pessoa daqui a algum tempo, ao passo que hoje eu estou aposentando mais cedo, teria mais serviço, ganharia mais dinheiro. Mas não é bem assim não, pessoal. Eu acho que nós temos que pensar, em primeiro lugar, em nós, claro, não tem nem dúvida. Mas desde que não estejamos afetando direitos de outrem. Esse direito de outros, que eu digo, é do aposentado, do pensionista, do inválido. Por que eu digo isso? Ocorre o seguinte, a Previdência Social, ela está num rombo violento. É mais de 120 bilhões, 136 bilhões o rombo da Previdência. Cada ano ela dobra de valor. Por que isso? Porque o dinheiro que está entrando na Previdência é muito menor do que aquele que está saindo. Então, se ele sai mais, então alguma coisa tem que ser feita. Nós temos que controlar para poder a Previdência sobreviver. É muito pior, antes de completar lá, é muito pior você não ter amanhã um meio de você receber a sua aposentadoria do que você receber hoje sem a certeza do amanhã. Então, em razão disso, eu acho que nós temos que sofrer algumas consequências drásticas. E uma das consequências drásticas é o aumento da idade. Eu sei que, como demagogo, se eu fosse, eu estaria aqui falando para todo mundo, não, tem que ficar do jeito que está. Mas isso seria demagogia. Demagogia para o seguinte, nós estamos defendendo uma posição que não há condições de sobreviver à Previdência Social. Se continuar do jeito que está, para mim, como advogado, será ótimo. Mas como pai de família, pensando nos meus filhos no futuro, que também devem se aposentar, eu estaria sendo falso. Porque a Previdência, do jeito que ela anda hoje, não caminha mais 5 anos, ela está falida. Ela está totalmente falida, não vai ter dinheiro para pagar. Então, em razão disso, eu comungo da ideia do atual ministro de que deva aumentar a idade para aposentar. Hoje o cidadão, você sabe que cidadão de 70 anos está cheio por aí. Agora, tem pessoas com 53 anos aposentando, quando ele pode produzir muito mais. Ele 53 anos, é quando ele começa realmente a produzir sem perder tempo, sem desperdício de serviço que ele já fez. Então eu acho que 53 anos é cedo demais. Evidentemente que há situações, doença é outros 500, doença pode aposentar até com 20 anos, aí é outros 500, uma pessoa sadia, 53 anos é cedo demais. Então tem que reconhecer isso. Agora, se você aposenta e está diminuindo a entrada, o que vai acontecer? Você não vai ter, daqui uns tempos, a Previdência não vai ter dinheiro para pagar você, o direito que você conseguiu. Então, acho que a média de 65, 67, 67 anos seria uma média ideal, certo? Tanto para o homem quanto para a mulher. Por que para a mulher também?
Porque a mulher vive igual ou talvez mais ainda que o próprio homem. A vida útil da mulher na Terra é maior do que dos homens. Todo mundo sabe disso. Enquanto o homem vive 70, a mulher vive 75, vive 80. Então, eu acho que o direito de igualdade tem que prevalecer entre homem e mulher aí. Agora, que a Previdência há uma obrigação, uma necessidade de ser modificada, tem que ser modificada o quanto antes, sob pena dela parar de existir. E se parar de existir a Previdência, evidentemente ninguém mais vai ser aposentado no Brasil. Então é melhor, desde já, tomar uma atitude, ainda que vá doer para muitos que já estão prestes a se aposentar. Esses que estão prestes a se aposentar, eu acho que deveria haver um período de transição aí, uma avaliação, o que ele poderia ganhar, o que ele poderia deixar de ganhar, que é exatamente o pedágio que a turma fala. Então, se ele tinha 53, estava para se aposentar e a idade foi para 65, então tem um pedágio aí, porque ele já completou praticamente a idade. O que é esse pedágio? Ele, em vez de aposentar com 53, vai aposentar com 57, 58, alguma coisa nesse sentido. É o caso de se estudar. E o direito adquirido é aqueles que já estão aposentados, aqueles que já adquiriram o direito de estar recebendo. Esse não se mexe, porque trata-se do direito adquirido, ou seja, não pode mais ser mudado. Esse é princípio legislativo, é princípio constitucional. O direito adquirido daqueles que já estão permanece, mas daqueles que estão para ser beneficiados tem que ser mudado sob pena de falência da Previdência. E se falir a Previdência, tchau, benção a todo mundo, ninguém mais vai receber nada. Então, em razão disso, eu acho que eu não posso ficar aqui pregando uma coisa que todo mundo gostaria de ouvir, sendo falso com a realidade. Eu acho que a demagogia, ela não deve existir em momento algum. É muito mais produtivo uma verdade dolorosa do que uma mentira satisfatória. Então, em razão disso, é que eu dou essa opinião, esse é meu ponto de vista, porque eu sei que a Previdência, se continuar do jeito que está, ela vai falir em 3 tempos. Hoje eu foquei 2 matérias que eu sei que não vai agradar a maioria da população, que é a Festa de Maio e que é a Previdência. Mas eu não posso ser falso, eu não gosto de ser falso, nunca fui falso na vida e não serei falso enquanto me conhecer como gente. Se amanhã eu me tornar doente mental, aí pode ser que eu seja falso. Mas enquanto eu tiver a plena capacidade de pensar, eu acho que eu tenho que pensar no amanhã, na condição de todo mundo, na saúde de todo mundo, no bem-estar de todo mundo e na sobrevivência na idade quando já estiver realmente velho. Aí sim que é a Previdência Social. Mas eu tenho que ser sincero, eu procuro ser sincero. Isso sempre foi do ensinamento de meus avós, de meus pais. João, a verdade é melhor do que qualquer mentira que seja melhor, que seja agradável. Então, a realidade é essa daí, a gente tem que encarar de frente, tem que ter coragem de encarar isso daí. Quanto ao resto, pessoal, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, uma paz muito grande nesse feriado que está para entrar aí, que nós teremos 2 dias de feriado, e que Deus fique com vocês, que Deus oriente o melhor caminho para todos, e ficamos até uma próxima, se assim Ele nos permitir.